displayed on a criminal's cross. Darkness rejoiced as though heaven had lost. Trying to let it all go, so I can freely follow. Fala, galera da Juventude Renove, que alegria mais uma vez contar com você nessa noite. E nós queremos cultuar ao nosso Deus. Quero convidar você no lugar onde você está a fechar os seus olhos e orar ao Senhor com a gente. Nós queremos consagrar esse culto a Ele. Então vamos orar ao Senhor agora. Feche seus olhos onde você está. Senhor Deus, nosso eterno, amado e soberano Pai. Senhor, é com grande alegria que nós celebramos nesse dia, Senhor, a ressurreição do Seu Filho Jesus Cristo. Pai, se tem uma doutrina que é fundamental na Escritura Sagrada, ó Pai, e sobre onde todas as outras doutrinas, ó Pai, de salvação, de fé, de restauração, de regeneração estão colocadas, é a doutrina da ressurreição, ó Pai. Sem a doutrina da ressurreição, Senhor, nós não podemos celebrar o fato de sermos, ó Pai, nascidos de novo. Nós não podemos celebrar o fato, ó Pai, da nossa consciência transformada, do nosso espírito vivificado e de uma viva esperança, ó Pai, que habita, ó Deus, na volta do Senhor Jesus Cristo e que um dia trará o seu reino de justiça, de alegria, de paz. Ó Deus, um reino de igualdade, Senhor, um reino onde todos nós estaremos reunidos, Senhor, cantando, exaltando a Ti, ó Pai, e vivendo, ó Deus, na alegria suprema que nós encontramos um dia no Seu Filho. Nós queremos dedicar este culto a Ti, Senhor, nessa noite. Nós queremos glorificar o nome do Seu Filho, que este culto, ó Pai, seja um culto cristocêntrico, onde o nome de Jesus Cristo seja elevado nas maiores alturas, que o maior pedestal, ó Pai, deste culto seja dado ao Senhor Jesus. É no nome dEle que nós oramos, é no nome dEle que nós vamos cantar agora, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos cantar ao Senhor, desenvolvendo amor. Bora lá, Tuco e Felipe, vamos louvar ao nosso Deus. Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente se alegre no Senhor. Deus, faz ela crescer, germinar. Louve a Deus no lugar onde você está. Cante a Ele, exalte a Ele, erga a sua voz. Desenvolva o amor de Deus. Viva o Evangelho de Cristo. Vamos lá. Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente brotar. Deus, faz ela crescer, germinar. O Teu Espírito convence. Vou editar o meu comportamento, deixar o velho homem pra trás e aquelas coisas de criança. Eu vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo. Tua palavra é uma semente. Vamos lá, vamos louvar a Deus. Cante ao Senhor. Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente brotar. Deus, faz ela crescer, germinar. O Teu Espírito convence. Vou editar o meu comportamento,
deixar o velho homem pra trás e aquelas coisas de criança. Eu vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo em Deus. Sim, eu serei. Sim, eu serei como a árvore frondosa, e dos meus galhos sairão as frutas mais saborosas. Pois estarei plantado junto aos ribeiros das águas da vida, e nada me impedirá de viver o melhor. Eu Conheço o verbo da verdade de cor. Se foi a luz que me mostrou o caminho de dor, não vai ter sombra que escureça o dia do meu crescimento no amor. Já não ouço o que o mal me diz a respeito do que é ser feliz. Considero amor e vivo como quem não tem cicatriz. Lanço fora tudo que fiz pra ser mais do que sempre quis, e viver o amor que rega e fortalece a minha raiz. Ninguém amou como Deus nos amou. Antes do sol nascer, Deus nos amou. Só permanecerá quem perseverar no amor. Ninguém amou. Ninguém amou. O nada como tudo, alcança o mais profundo, revelar o verdadeiro amor eterno, puro, simples e não passageiro. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, mais uma vez, vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo. Aleluia! Crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor no nosso Deus. Vamos continuar louvando ao Senhor. Essa é uma música do Projeto Sola, se chama Filho de Deus. Então você que não conhece a canção, pega lá no seu celular. Nós queremos louvar a Deus, cantar essa canção chamada Filho de Deus. Ele é a expressão exata do Senhor. Ele é a glória irradiada de Deus a todas as nações. Ele é o Senhor. Ele é aquele em que nós encontramos todo o sentido, todo o propósito. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Nós queremos cantar a esse Deus, nós queremos cantar a esse Senhor. Erga a sua voz agora, continue cantando a Ele, continue louvando de todo o coração. No princípio era aquele que a palavra Estava com Deus e era Deus. estava com Deus e era Deus. Por meio dele, Deus fez todas as coisas. Nada existiria se não fosse por Ele. Ele é a luz que brilha na escuridão, e as trevas não podem o deter. Ele é a plenitude. Na plenitude O dono, o Senhor.
de toda a criação. Palavra eterna que se encarnou. Vejam, é o Filho do Homem, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É o Filho de Deus, vestido de glória, De graça e de verdade. graça e verdade. Ele é a luz. Ele é a luz sobre toda a treva. Ele é a luz. Ele é a própria palavra de Deus que ilumina nossa mente, Ele nosso é a coração. luz que brilha na escuridão, e as trevas não podem o deter. Na plenitude de toda a criação, palavra eterna que se encarnou. Vejam, é o Filho do Homem, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É o Filho de Deus, vestido de glória, graça e verdade. Vejam, vejam, vejam. É o Filho do Homem, Cordeiro de Deus, que tira o pecado Da minha vida, da sua vida. do mundo. É o Filho de Deus, vestido de glória, Graça e verdade. Vamos orar ao Senhor. Quero convidar você agora a fechar os seus olhos e ser conduzido por aquele que é a luz deste mundo. Enquanto o Senhor não irradia a sua luz por meio do seu Filho Jesus Cristo em nossas vidas, será impossível que nós vejamos claramente o lugar aonde nós caímos, o lugar aonde nós precisamos de arrependimento. Enquanto a luz do Senhor não contrastar com a nossa impiedade, com a nossa vaidade, nós não conseguiremos viver uma vida convertida a Deus. Nós viveremos incessantemente uma batalha tentando converter este Deus, domesticar esse Deus ao nosso tipo de religião. Uma religião onde Cristo é um Cristo domesticado, onde nós barganhamos com este Deus, onde nós enxergamos a Escritura como um livro de regras, regras e mais regras que nos conduzem por boas ações aos céus. Nesse momento eu quero convidar aqueles que estão humilhados de espírito a se humilharem na presença do Pai, porque Deus rejeita os arrogantes, mas Ele se afeiçoa pelos humildes, Ele se afeiçoa pelos quebrantados. Senhor Deus, eterno, amado e soberano Pai, que a luz do Teu Filho Jesus Cristo, ó Pai, reine em nossos corações nessa noite. E que a palavra, Pai, comunicada nessa noite, ó Pai, seja a pura e mais evidente luz do Seu Evangelho sobre as nossas vidas, ó Pai.
perdoa os nossos pecados, ó Deus, quebra os nossos corações essa noite, mexe com a estrutura da nossa existência, Deus, que nós possamos interpretar a vida não mais pelos nossos olhos, que nós possamos interpretar a vida, Pai, por meio daquele que é o mediador da existência, daquele que está colocado entre o Senhor Deus e os homens, isto é, Jesus Cristo, Rei e Senhor, o mediador, o nosso sumo sacerdote. Pai, que o Teu Filho clame essa noite por cada um de nós, e que nessa noite, ó Pai, haja arrependimento a partir de nós mesmos, a partir da manifestação da Sua palavra, que neste lugar, ó Pai, possa reinar, ó Pai, a mentalidade arrependida e convertida ao Senhor, ó Pai, que nós possamos nos submeter à Sua palavra essa noite, e que essas pessoas que assistem, ó Pai, sejam abençoadas, ó Deus, e totalmente edificadas pelo Teu Evangelho, edificadas pela Tua palavra, edificadas, ó Pai, pelo amor que um dia nos encontrou. Nós oramos e pedimos que o Senhor, ó Pai, conceda arrependimento a cada um de nós, de maneira misericordiosa. Abençoa nós nessa noite, em nome de Jesus Cristo. No nome santo de Jesus que nós estamos aqui, no nome santo de Jesus que nós oramos e pedimos. É no nome dele, ó Pai, do nosso mediador que nós clamamos. Amém e amém. Juventude renove, que louvor abençoado, que gostoso. Podemos cantar ao Senhor e podemos cantar canções que falam, em primeiro lugar, ao nosso próprio coração. As duas canções, Desenvolvendo Amor, fala sobre editar o nosso comportamento, editar a nossa vida, sermos transformados à luz da semente, que é a palavra do Senhor, sermos transformados pelas situações que nos envolvem, pelas circunstâncias, de uma palavra que produz em nós a verdadeira interpretação da vida. A segunda canção falando sobre a encarnação de Deus, o Filho de Deus, e é sobre isso que nós estamos vivendo esses dias. Nós estamos vivendo a doutrina da ressurreição de maneira verdadeira, de maneira literal, e nós estamos celebrando o fato de que Jesus ressuscitou. Eu tenho certeza que o culto de domingo foi um culto abençoador para você, para a sua família, e eu espero que este culto também, que está totalmente alicerçado e conduzido na doutrina da ressurreição, ele traga para você e para a minha vida e para todos nós um profundo senso de arrependimento, uma profunda consciência redimida, um autoexame, uma autoanálise nas nossas vidas. A doutrina da ressurreição, de fato, é o que dá sustentação total à doutrina do novo nascimento, e nós só podemos abrir a Bíblia e enxergar a Bíblia como um livro que não nos esmaga e não nos mata, porque existe alguém entre nós e Deus, e este alguém é o próprio Jesus Cristo. A doutrina da ressurreição é a doutrina sobre um Cristo que faz mediação entre Deus e os homens, e por isso nós cremos em Deus. Afinal, o apóstolo Paulo fala no livro de Coríntios, capítulo 15, que se nós pregamos um evangelho da qual a ressurreição não é real, a nossa fé é vã. Porque se Cristo não ressuscitou, nós também não ressuscitamos junto com Ele para vivermos em novidade de vida, e nem temos nenhuma esperança para essa vida e para uma vida posterior. Então nós estamos aqui totalmente alicerçados na grande obra de Cristo Jesus. E a Páscoa é sobre Jesus. Aliás, tudo é sobre o Senhor, a vida é sobre o Senhor. Essa série de mensagens de Quarentena no Monte também é sobre o Senhor Jesus Cristo. E nós estamos nessa série de mensagens, e é uma série de mensagens que tem começo, mas não sei se tem fim. Nós vamos conduzindo aqui a leitura do texto, a exposição da Escritura Sagrada, conforme o Senhor tem nos orientado, para que nós possamos de fato trazer aqui a uma igreja moderna que é extremamente superficial, um senso de profundidade e de mergulhar, imergir na pessoa de Deus. Afinal, é isso que Jesus Cristo diz em João capítulo 6. Jesus diz em João capítulo 6, aquele que não beber do meu sangue, aquele que não comer da minha carne, este não tem parte comigo. Jesus Cristo não nos chama no seu evangelho a viver uma experiência estética com Ele, por mais que seja belo o evangelho, as canções, a arte, tudo que está envolvido em torno dessa narrativa, dessa metanarrativa da criação, queda, redenção e consumação, por mais que isso seja belo, Jesus Cristo tem nos chamado a uma experiência de imersão profunda, de conversão das nossas almas
ao Senhor Jesus Cristo, ao Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, a qual nós submetemos todos os significados da existência. Então é importante que nessa série de mensagens o nosso coração esteja disposto a fazermos aquela oração do Salmo 139, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Senhor, se algo te ofende em minha vida, se algum aspecto, ó Pai, de conhecimento a respeito da sua palavra ou a respeito de Ti, ó Deus, são aspectos baseados em falsidade, em vaidade, em heresia, Senhor, em idolatria do meu coração, que nessa noite possam cair por terra, para que eu não seja a reprodução de uma igreja superficial, mas uma igreja que está alicerçada na palavra do Senhor. 3 fatos importantes e fundamentais a respeito da interpretação do Evangelho segundo Mateus. Só que eu devia ter dito na semana passada, tá? Mas antes tarde do que nunca. Então, melhor na segunda mensagem do que perder isso de vista. 3 fatos importantes a respeito do Evangelho de Mateus. Nós falamos sobre um deles na semana passada, que é sobre o fato de Jesus Cristo ser a tipologia encarnada do livro de Mateus. Mateus é um judeu, também chamado de Levi nas Escrituras. Ele era publicano, ou seja, cobrador de impostos, e foi chamado por Jesus como um de seus apóstolos. E o grande objetivo de Mateus é expor no texto sagrado que toda a história do povo de Israel nada mais é do que uma tipologia a respeito daquilo que viria e seria superior à própria história do povo de Israel, sendo liberto do Egito. Do Egito, passando pelo mar, passando pelo deserto e chegando a um monte onde a lei é dada e interpretada também. Então Jesus Cristo, ele não é uma mera tipologia, Jesus é a encarnação de toda a história do Antigo Testamento. Tudo que acontece no Antigo Testamento é sobre o Senhor Jesus Cristo. Aliás, a salvação no Antigo Testamento é o apego à promessa que está em Gênesis capítulo 3, de que viria um descendente que pisaria a cabeça da serpente. O apego a essa promessa salva pessoas pela fé. É isso que Paulo diz em Romanos capítulo 4. E Mateus está tentando mostrar para o povo judeu, no seu livro, de que o judaísmo ele caduca enquanto o Cristo é levantado. Então o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho de Mateus demonstra Jesus como essa encarnação da tipologia em relação à libertação de Israel do Egito. Jesus Cristo é o verdadeiro libertador, ponto final. Não existe outro nome nos céus e na terra que importa que sejamos salvos, senão o nome dado acima de todo nome, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo lugar, este evangelho visa uma exposição de unidade entre a Israel espiritual e a igreja universal. O único evangelho que usa a palavra igreja, não à toa, é o evangelho judaico de Mateus. Mateus não quer mostrar que Deus elegeu um povo no Antigo Testamento e errando na eleição desse povo, Deus pensou, meu Deus, Deus pensou, né? Meu Deus, errei, esse povo não deu conta de seguir as minhas regras, agora eu tenho que eleger um novo povo. Esse Deus que você está vendo é um Deus que não é soberano, então não pode ser Deus. Então o que Mateus está tentando mostrar? Não é que Deus elegeu um povo no Antigo Testamento, elegeu um novo povo no Novo Testamento. Mateus está mostrando que é o mesmo povo. Aquilo que nós chamamos de Israel, Paulo chama de Israel espiritual. E ele diferencia a Israel étnica da Israel espiritual. Nem todo judeu será salvo. Somente aquele, como Abraão, que depositou a sua fé na promessa. Depositou a sua fé no Cristo, no Messias. E ele mostra como o único evangelho que coloca a palavra igreja, eclésia, que estes são o mesmo povo de Deus. Quando no Antigo Testamento Deus diz que o povo dele é a pupila, né? A pupila dos seus olhos, aquela que gera mais amor e interesse deles, Mateus está falando sobre o mesmo povo. Não é à toa que no seu evangelho, no último capítulo, ele diz: ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-vos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Mateus traduzindo as palavras de Jesus Cristo, transcrevendo as palavras de Jesus Cristo em Mateus capítulo 28.
A terceira questão importante, o aspecto importante, fundamento importante para a interpretação do Evangelho de Mateus, é que este Evangelho anuncia a todo homem que Jesus é o cumprimento total, perfeito da lei, e Jesus Cristo, ele é o próprio Evangelho encarnado de Deus. Ele é a boa notícia ao mundo. Dito isso, estando claro que o Evangelho de Mateus precisa ser interpretado à luz dessas três verdades, de que Deus, de fato, mostrou durante a história que tudo é sobre o seu Filho, tudo é sobre a redenção, tudo é sobre um homem caído que não consegue se afeiçoar por Deus e nem oferecer nada de bom a Deus, então Deus por si só oferece o sacrifício. Em todas as religiões, os homens chegam a Deus com o sacrifício em mãos. No cristianismo, é Deus quem chega aos homens com o sacrifício em mão. Isso é a diferença do cristianismo. Cristo é a encarnação e a compilação e a convergência de todas as coisas nos céus e na terra. Segundo lugar, como eu disse, não existem dois povos. Sempre houve um único povo, um povo considerado raiz pela fé. Aqueles que eram salvos pela fé, eram os que verdadeiramente eram salvos. Diz o livro de Abacuque, diz o livro de Romanos. Justificados pela fé, e não por obras, e não por lei, e não por seguir a Deus, e não por nascer judeu. Terceiro lugar, como já disse e vou repetir, Jesus é o cumprimento da lei e o próprio Evangelho do Senhor. Agora, relembrando um pouco a mensagem de semana passada em uma única frase, vocês vão observar aí a frase do C.S. Lewis, e a frase dele é a seguinte: a frase está no livro Deus no Banco dos Réus. A mensagem cristã só propõe cura àqueles que têm consciência da própria doença. Essa mensagem, ela resume aquilo que foi exposto do capítulo 5, versículo 1 ao versículo 16 na semana passada. Na primeira bem-aventurança, Jesus Cristo diz: bem-aventurado o humilhado de espírito, aquele que entende que nem a sua espiritualidade é fruto da sua própria competência, aquele que entende que é o Espírito quem nos conduz a uma vida de santificação, aquele que também entende que é o Espírito que nos conduz à salvação de Cristo Jesus, que é o Espírito que inclina o nosso coração ao arrependimento, e nem o arrependimento é uma dádiva da humanidade, mas o arrependimento é uma dádiva do próprio Deus. Diz Agostinho de Hipona, né? No que me ajudou o meu livre-arbítrio até agora? O meu livre-arbítrio me encaminhou para o inferno. Se o Senhor não me toma pelas suas mãos e não coordena meus passos, não inclina meu coração, eu estaria caminhando pela minha liberdade de escolha para o inferno. Assim é com todos nós. Se o Senhor não conduz a gente à conversão, a nos submetermos em escravidão ao seu reinado, nós nunca nos submeteremos a Ele. O versículo que termina essa parte do capítulo 5, essa introdução que foi dada semana passada, é: assim também, versículo 16 do capítulo 5, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Então, aquilo que nós falamos semana passada sobre ter uma consciência redimida, a partir de sermos humilhados de espírito, e as características de uma consciência redimida: ser manso, se derramar, ter fome e sede de justiça, ser misericordioso, limpo de coração, pacificador. Essas características de uma pessoa humilhada precisam partir de uma autoanálise pessoal. Será que você e eu estamos vivendo como um humilhado de espírito em primeiro lugar? Será que, fazendo uma autoanálise, qual dessas características nos faltam para viver uma vida digna do Evangelho de Cristo Jesus? Então brilha a vossa luz diante dos homens. Que luz que brilha diante dos homens? Um humilhado de espírito e aquele que é perseguido por causa da justiça. A última bem-aventurança no versículo 10. Perseguidos por causa da justiça. Quem serão aqueles que são perseguidos por causa da justiça? Eu disse semana passada: aqueles que forem sal da terra, sal desse chão e luz do mundo. Aqueles que entendem que o Evangelho ele serve para interpretar todas as realidades da vida, e que Jesus Cristo não te chamou para ser um fanático que tá falando, que fala, mas não tem uma vida digna do mundo aonde se vive, não tem uma vida digna nas mais diferentes dimensões da sua existência, que é um bitolado, que não entendeu que viver o Evangelho de Cristo é viver a integralidade deste Evangelho em todas as dimensões da sua vida.
se nós não formos sal da terra, as pessoas não irão querer ouvir a mensagem daqueles que a palavra de Deus chama de luz deste mundo. É importante, sal da terra, para não sermos hipócritas, para a mensagem ser verdadeira em relação à luz deste mundo. Fazendo essa retrospectiva rápida, quero convidar você agora a olhar para o texto de Mateus. Eu quero fazer apenas uma reorganização do esboço do Sermão do Monte. O Sermão do Monte, como todo sermão, eu disse na semana passada também, era dividido em 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Então eu quero reorganizar o Sermão do Monte, porque no dia de hoje não terei condições de pregar do versículo 17 até o versículo 48. Então por isso eu precisei reorganizar o texto, à luz do que a própria Escritura trouxe no momento de estudo, para que hoje nós possamos enxergar o primeiro ponto do desenvolvimento, o coração do Sermão do Monte, que é Jesus é a encarnação da lei do reino. Então, na introdução nós vimos a identidade verdadeira do Filho, e agora no desenvolvimento nós observamos a humilhação necessária para o Filho do reino. Na primeira palavra do desenvolvimento, Jesus é a encarnação da lei do reino, do capítulo 5, versículo 17, até o versículo 37, 20 versículos nessa noite. Então convido você a abrir sua Bíblia agora, e o tema de hoje é: Jesus é a encarnação da lei do reino. O que significa dizer que Jesus é a encarnação da lei do reino? Essa é a pergunta que você deve fazer. O que significa dizer que Jesus é a própria lei de Deus encarnada e exposta ao mundo, e dada ao mundo? O que significa dizer que Jesus Cristo é a encarnação da lei de Deus? Capítulo 5, versículo 17 até o versículo 37. Vamos à leitura da palavra do Senhor. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Isto é Jesus dizendo na continuidade do Sermão do Monte. Perceba a afirmação radical dele. Aos judeus, aos fariseus, aos legalistas que diziam que ele era uma espécie de liberal, que amava as pessoas sem observar a lei de Deus e como a lei acusa dos pecados das pessoas. Ele disse: eu não vim revogar a lei de Deus ou os profetas. Jesus está dizendo: eu não vim revogar a Torá, eu não vim revogar os profetas, eu não vim para revogar, vim para cumprir. Só 2 pessoas, só 2 tipos de pessoas podem dizer uma coisa dessa: ou um lunático, ou alguém que é o próprio Deus. Não é possível alguém que diga que veio para cumprir a lei de Deus, que veio para encarnar a lei de Deus, e não seja ou um louco ou o próprio Deus. Então Jesus Cristo está dizendo: eu vim encarnar a lei. Eu vim mostrar para vocês que a lei do meu Pai é boa. Eu vim mostrar para vocês que vocês desobedecem porque vocês são incompetentes, porque o seu pecado sempre os conduzirá à morte, porque vocês estão mortos nos seus delitos e pecados. Eu sou a encarnação da lei, e eu vim para mostrar para vocês a luz de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, muitas vezes nós colocamos sobre o parâmetro daqueles irmãos que são mais frágeis na fé, e nós justificamos a nossa vida miserável e nojenta de pecado, porque a luz de Cristo não está sobre nós. O nosso parâmetro de comparação em relação às nossas vidas é a luz de Deus, o próprio Filho de Deus encarnado. Se você não colocar o Filho de Deus ao seu lado e perceber a miséria onde você está colocado, jamais você entenderá o Evangelho de Cristo. Jesus disse: eu não vim revogar a lei, não vim revogar os profetas, eu vim para cumpri-la. Versículo 18: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que será dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo, se a vossa justiça
se a vossa justiça não excederem muito a dos fariseus e dos escribas, jamais entrarão no reino dos céus. No primeiro momento, nós achamos que Jesus Cristo está zombando da gente. No segundo momento, quando nós começamos a ler o versículo 21, nós percebemos que ele não está zombando, mas que ele está nos mostrando que nós seremos, a partir de agora, totalmente esmagados pela capacidade da lei de Deus discernir pensamentos e intenções do coração, como uma espada afiada contra a nossa própria existência, nos acusando, nos esmagando e nos mostrando que o inferno é o nosso merecimento. Que se nós vivermos por meritocracia, nós caminharemos diretamente para o inferno. Versículo 21, eu vou ler esse texto até o versículo 37 somente uma vez, depois eu vou explicar os pontos, não temos tempo de ler duas vezes, pois é um texto extenso, presta muita atenção. Versículo 21, ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Então Jesus começa a dar uma série de exemplos. Os primeiros 3 exemplos que ele dá é baseado numa reinterpretação profunda da lei. Jesus não está trazendo um novo mandamento, Jesus está trazendo a verdade sobre o mandamento eterno de Deus, porque Ele é o único que pode dizer, eu, porém, vos digo. Jesus é o único que pode atribuir significado à sua própria palavra, mais ninguém. Mais ninguém. Por isso a fórmula que você vai observar dos versículos 21 até o 48 é a seguinte: ouvistes o que foi dito pelos antigos. E logo em sequência, ele diz, eu porém vos digo. Então Jesus Cristo está nos mostrando que aquilo que foi dito aos profetas, aos antigos, e qualquer outra lei que foi colocada sobre a humanidade, é inferior em relação à sua mediação à própria realidade e à lei de Deus. Eu porém vos digo, aquele que sem motivo se irar, então ele disse, os antigos, meu Deus, não matarás, quem matar estará sujeito a julgamento. Ele diz, quem sem motivo se irar contra o seu próximo, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante a tua oferta de lado, vai e reconcilia-te com o teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Misericórdia quero e não sacrifícios. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares até o último centavo. Ouvistes o que foi dito? Jesus começa uma outra ilustração a respeito da lei. Não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que percam dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se tua mão direita te faz tropeçar, corta, lança fora de ti, pois te convém que não se percam dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer um que repudiar a sua mulher, exceto por causa de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Também ouvistes que foi dito, então Jesus coloca a última ilustração a respeito da lei aqui. Aos antigos, não jurarás, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. O que significa dizer que o coração do Sermão do Monte está nos versículos 17 a 20, que nós não poderemos interpretar todo o restante do sermão sem observarmos atentamente as bem-aventuranças e, sobretudo, aquilo que Cristo diz entre os versículos 17 ao 20. Então, Jesus é a encarnação da lei do reino. Pastor Tiago, e o que significa isso para mim e para você?
Vamos lá. O que significa isso para a gente? Dos versículos 17 ao 20, em primeiro lugar, para guardar a lei é preciso guardar a Jesus. Não é possível viver baseando a sua vida num aspecto moralista da lei, como se participar de acampamento, participar de ministério, pregar, como se vestir uma camisa da igreja, como se frequentar uma igreja, fazer parte de um hall de membros, isso te garantisse como alguém humilhado de espírito, que é bem-aventurado e que receberá e que será agraciado com o reino dos céus. Não é possível cumprir a lei, é isso que os versículos 17 a 20 estão dizendo. A lei não foi feita para ser cumprida. A lei foi feita para esmagar o ser humano. A lei não foi feita para gerar a diferença entre cidadãos de bem e cidadãos de mal. A lei foi constituída para que todo homem diante de Deus cale a sua boca. O versículo 17, Jesus diz: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas vim para cumpri-la. Dois significados primários em relação à lei. Nós temos vários significados secundários em relação à lei, mas a lei tem dois significados primários. E os dois podem ser explicados pelo apóstolo Paulo no livro de Romanos. O primeiro significado é este que eu já disse: a lei existe para que se cale toda a boca diante de Deus, e assim todo homem seja encontrado insuficiente e culpado. Você pode conferir isso no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 19 e versículo 20. Se você olhar um pouco antes, nós temos que olhar à luz do texto anterior. Jesus Cristo diz no versículo 12: pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Quem eram os profetas e qual era a mensagem dos profetas? A mensagem dos profetas era basicamente: arrependa-se dos seus pecados, ó Israel. Volte o seu coração para Deus. Pare de viver perspectivas infantis de fé. Pare de se apegar a liturgias, pare de se apegar a rituais, pare de se apegar a amuletos de fé. Israel, apegue-se ao seu Deus. Ame o seu Deus de toda a sua alma, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Não há uma lei maior, ó Israel, que se derramar diante do seu Senhor, que viver humilhado aos pés dele. Nação adúltera. A palavra dos profetas era uma palavra paradoxal. Uma palavra que sempre era, em primeiro lugar, contra o povo de Deus. O profeta era levantado não para falar com os de fora. Os profetas eram zelosos com quem está dentro. E é isso que falta à igreja evangélica dos nossos dias. Nós somos extremamente zelosos, com um moralismo nojento com aqueles que estão de fora, mas nós deixamos passar uma série de abusos que acontecem dentro das nossas próprias igrejas locais. Como nós podemos ser luz do mundo se nós não somos humilhados de espírito e não temos as características do filho do rei e nós não somos perseguidos por causa da justiça? Como nós podemos viver o evangelho verdadeiro sendo influência e luz de condução para este mundo se nós somos miseráveis, se nós não tratamos e não somos zelosos com os de dentro? Nós vivemos sim, repito, pela terceira vez eu repito, terceira mensagem gravada eu repito, nós vivemos uma crise profética no nosso país. Nós vivemos uma crise da mensagem profética do nosso país, porque a mensagem profética que Deus deseja é: arrependam-se. Arrependam-se enquanto ainda há tempo. A mensagem dos profetas era basicamente aquela de: bocas que louvam ao Senhor e coração que está distante não impressiona a Deus. Liturgias não adianta se a igreja não se interessa por órfãos e viúvas. Mensagem de paz, quando não há paz. Mensagem terapêutica, maldita é esta mensagem. Ou ainda, o verdadeiro jejum. Sabe qual é o verdadeiro jejum? Segundo os profetas: atendimento do oprimido, do necessitado, libertação daquele que está cativo. Meus irmãos e minhas irmãs, prestem atenção naquilo que a lei revela sobre nós. E a lei revela que nós somos insuficientes quando pesados na balança de Deus. Mené, mené, tekel, parsim. É isso que Daniel
viu escrito na parede: vocês foram pesados e encontrados em falta. Insuficientes para Deus. Totalmente incompetentes e culpados diante de Deus. Toda a boca se cale diante de Deus. Igreja, cale-se diante de Deus. O verdadeiro jejum é de boca calada. Hipócritas. A verdadeira caridade é de boca calada e sem fotografia, igreja. O verdadeiro amor ao próximo é aquele que ora pelo irmão, é aquele que ora pelo inimigo. Nós somos insuficientes, nós somos culpados. A segunda verdade no texto de Romanos está em Romanos 10, capítulo 4. A lei existe para que o homem convencido de sua impotência, aqui está alguém impotente, que para subir nesse púlpito aqui, precisa derramar e declarar a Deus o tamanho da sua impotência, para que todo homem impotente deposite fé naquele que cumpriu toda a lei. Não há salvação para a igreja bíblica Boa Vista. Não há salvação para a Juventude Renove. Não há salvação para as igrejas em Araçatuba ou para a igreja no Brasil. Se a igreja não calar a sua boca e não for convencida da sua impotência e não depositar fé naquele único que cumpriu a lei de Deus. Não pararmos de sermos falsos moralistas, justiceiros da verdade, hostis naquilo que nós falamos. Enquanto nós não fizermos uma crítica profunda, a igreja ainda será uma igreja totalmente alheia à vida de Deus. Jesus é aquele que cumpriu. Jesus é o pobre de espírito declarado no capítulo 5, versículo 3. Ele é o humilhado de espírito, porque ele se derramou diante do seu Pai em todo o tempo, porque ele foi manso em todas as situações, controlado, temperado, submisso, porque ele tinha fome e sede de justiça, porque Jesus derramava nas suas palavras misericórdia, porque ele era limpo de coração, porque ele era um pacificador, ele era mediador de Deus e dos homens. Jesus é, segundo a bem-aventurança do versículo 10, aquele que foi perseguido e o único que foi perseguido verdadeiramente por causa da justiça de Deus. Ele foi verdadeiramente o único que foi perseguido por causa da justiça de Deus. Jesus foi sal desse chão. Enquanto ele viveu aqui, ele se preocupou com aqueles que estavam ao seu redor. Ele preocupou com os necessitados, com os mais carentes, com as párias sociais. Ele preocupou com o machismo judaico incrustado naquela sociedade abominável. Ele se preocupou com aquela igreja que se levantava, que era extremamente falsa, moralista. Ele combateu legalistas, ele combateu mensagens de paz, ele combateu mensagens terapêuticas. Ele não se dobrou e não foi domesticado pela religião do homem. E jamais fará isso. Ele é a encarnação da lei de Deus. Mesmo sendo maior que a própria lei, genitor da lei, mesmo sendo superior, para mostrar ao homem a sua incompetência e a incompetência do homem e a sua competência, ele se fez carne, habitou entre nós, nascido sob a lei, nascido de mulher, na plenitude dos tempos, porque ele é a plenitude de todas as coisas. É nele que nós precisamos depositar a nossa fé, e a nossa fé não terá sentido se ela não caminhar mediada por meio dele. Ele dá dois argumentos dizendo que ele é o cumpridor da lei. O primeiro argumento está no versículo 18, por quê? E o versículo 20 também tem um porquê. Então você tem que aprender a ler o português. É importantíssimo, meus irmãos e minhas irmãs, meus jovens, amados jovens, que vocês saibam minimamente o português. Por isso que é importante e super importante estudar, porque o texto em português é um texto altamente comprometido com o original. Aqui a minha versão é revista e atualizada. Então, quando Jesus diz por que no versículo 18 e por que no versículo 20, ele está justificando com argumentos aquilo que ele disse no versículo 17. E o primeiro argumento é que ele veio cumprir a lei, porque a lei de Deus, ela é perfeita, e em tudo que ela cumpriu,
em tudo que ela prometeu, há de se cumprir. Até o menor i ou tio se cumprirá por meio da lei. Não há nada que não será cumprido pela lei. Isso quer dizer que a lei é o parâmetro de Deus para julgar a minha vida e a sua vida. Se Deus hoje viesse diante de nós e nos julgasse, não mediante a nossa fé depositada, mas mediante aquilo que nós fizemos para Ele, ou as leis que nós quebramos contra Ele, o que mais pesaria na balança da minha vida e da sua vida? Se você não entendeu ainda que você precisa ser achado culpado e que a lei vai te esmagar e te mostrar que você não consegue fazer aquilo que é bom por si só, para a glória de Deus, você não entendeu a mensagem da encarnação da lei. O segundo argumento que Jesus dá está no versículo 20, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, meu Deus, jamais entrareis no reino dos céus. Aqui Jesus Cristo parece de fato que está zombando da nossa cara, mas na verdade Ele está nos ensinando algo profundo. Nós temos uma visão dos fariseus, que é uma visão muito estereotipada, muito culpa da igreja dos nossos tempos. Mas eu quero dizer para vocês quem eram os fariseus. Os fariseus eram aqueles que herdaram a herança dos Hasmodianos, no período em que Antíoco Epifânio, um dos imperadores gregos, subiu no templo de Jerusalém e cortou um porco ali no meio, sacrificando um porco dentro do templo de Jerusalém. Matatias, um desses líderes, com as suas próprias mãos, matou um desses soldados e começou uma rebelião que depois viria a se tornar esses homens que guardavam a lei de Deus com a sua própria existência, chamados fariseus e escribas, que muitas vezes nas escrituras são a mesma pessoa. Eles começaram como escribas, que eram pessoas que reproduziam, copiavam, eram copistas da palavra de Deus, e depois se tornaram grandes intérpretes da lei, portanto, copiaram e se tornaram fariseus, e a palavra fariseu vem da ideia de separado, puro. Os fariseus, meus queridos jovens, tinham conhecimento amplo da Escritura Sagrada. Aquilo que os fariseus decoravam em um ano em relação à Torá, nós aqui não decoraríamos durante a nossa vida inteira da Bíblia. Então, quando você abrir a sua boca para falar sobre os legalistas fariseus, lembra que a sua justiça tem que ser maior que a deles. Jesus Cristo está dizendo aqui. Se a justiça não for maior que a deles, você não vai herdar o reino dos céus. Em segundo lugar, os fariseus, eles tinham sinceridade e zelo pelo escriba. Você acha que você é sincero quando você canta? Os fariseus eram tão sinceros quanto você, até mais. Muitos deles faziam se derramando na presença desse Deus mesmo. Eles eram extremamente sinceros e zelosos. Inclusive pela tradição escrita e oral. 3, eles tinham disciplinas espirituais sistemáticas. O fariseu não falhava em jejum, como você e eu já falhamos muitas vezes em jejum. O fariseu, ele orava sistematicamente. O fariseu fazia caridade pelo menos 3 vezes por semana. O que você fez essa semana pelo próximo? Lembra disso. Jesus disse que a sua justiça tem que ser maior que a dos fariseus. Os fariseus, eles eram responsáveis por guardar as bases doutrinárias mais fidedignas da Escritura. Os fariseus acreditavam na soberania de Deus, acreditavam na eternidade de Deus, acreditavam na presciência de Deus, acreditavam num Deus que é soberano sobre todas as coisas e que tem tudo sob as suas mãos, e um Deus que é poderoso para salvar o homem. Os fariseus eram estes que deixaram um grande legado das Escrituras. Jesus Cristo está dizendo que nós temos que ter uma justiça superior dos fariseus. A minha pergunta para você é: quando que eu e você conseguimos exercer uma justiça melhor ou superior a essa justiça apresentada pelos fariseus? Quando você decorou um livro inteiro da Bíblia? Quando você meditou tanto na palavra de Deus a ponto de conhecê-la tão profundamente e pensar tão profundamente a respeito das suas doutrinas? Quando que você foi tão sincero em relação à tradição oral escrita que você guardou profundamente isso e lutou profundamente no lugar onde você está inserido por essas tradições? Quando que você viveu disciplinas espirituais sistemáticas, oração, jejum e contribuição, caridade, sem quebrar algumas delas? Quando nós fizemos isso, meus irmãos e minhas irmãs, vamos parar de ser hipócritas. A lei não foi feita para ser seguida, a lei foi feita para nos esmagar. Nós não precisamos ter uma justiça melhor que a dos fariseus, baseado naquilo que eles fizeram. Nós precisamos de alguém que nos salve.
Nós precisamos de alguém que cumpra a lei de Deus totalmente. E quer saber qual é o ápice do cumprimento da lei de Deus? Sabe qual é o ápice do cumprimento da lei de Deus? É quando na cruz do Calvário Jesus Cristo disse: Eloá, Eloá, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? E todo o meu pecado e o seu pecado estavam sobre o Filho de Deus. Isaías 53 diz que Deus esmagou o seu Filho na cruz e agradou moer o seu próprio Filho, porque moer o seu Filho, ele produziu salvação a cada um de nós. Cristo é o cumprimento, a encarnação da lei. Vamos parar de viver vidas hipócritas, por favor. Vidas hipócritas, não mais. Vidas amparadas pela fé naquele que também disse: Tetelestai, está consumado. Sabe o que significa, Pai? Eu cumpri toda a lei, eu cumpri todas as profecias. Pai, tudo recaiu sobre mim e eu fui perfeito. Pai, o medo que eu estava no Getsêmani se esvai agora, porque agora eu digo a Ti, em Tuas mãos, eu entrego o meu espírito. A lei foi cumprida no Filho. A lei foi cumprida no Cordeiro, de maneira que só o Filho de Deus pode nos ensinar a viver uma vida de maneira digna aqui. Se nós não nos apropriarmos da encarnação da lei de Deus, será impossível que nós possamos interpretar o casamento, que nós possamos interpretar masculinidade, feminilidade, política, economia, cultura, arte, à luz da nossa própria vaidade. Nós precisamos de um Salvador, nós precisamos de um mediador. Por isso o tema do coração do Sermão do Monte é que para guardar a lei de Deus, nós precisamos guardar a Jesus Cristo. E não há nada mais precioso do que o Filho de Deus. Guarde o Filho de Deus. Jesus nos salvou da lei para que nós pudéssemos viver a partir de agora, gratos a partir de uma vida que busca cumprir a sua lei, não mais por obrigação, mas por graça, por misericórdia e sem o peso penoso de barganharmos a nossa salvação com este Deus. Em último lugar, nessa noite, dos versículos 21 ao 37, Jesus, então, a partir de dizer que Ele é a própria lei, Ele é a encarnação da lei, Ele é o cumprimento da própria lei de Deus, somente Ele tem o direito de dizer o que significa a lei. Somente Ele, a lei de Deus, é boa, perfeita e agradável, a lei é santa, a lei é pura. E Ele tem o direito de continuar a nos mostrar que pecar contra Deus não é simplesmente cometer algo contra Deus, mas o pecado sempre começa na cobiça do nosso coração, na assimilação de coisas que de alguma forma, coisas que se alinham ao nosso pensamento, porque é isso que nós somos muito seletivos. As mídias sociais são sobre isso, pessoas seletivas. Pessoas que odeiam ouvir o oposto, pessoas que odeiam ouvir o contraditório. É sobre isso a nossa existência. Nós só buscamos no nosso pequenino grupo de afinidade aqueles que falam a mesma linguagem com a gente, e ai de alguém que se levante para dizer coisas diferentes do que a gente pensa. Pois é, Jesus Cristo está nos mostrando que nós não temos o direito de interpretar nada, nem na Bíblia. Olha o que Jesus está dizendo. Nós não temos o direito de interpretar nada, nem na Bíblia e nem na vida, que não seja mediado por Ele. Porque tudo que for interpretado na vida e na Bíblia e não for mediado por Ele, vai produzir em nós idolatria. Por isso que o segundo ponto, dos versículos 21 a 37, é Jesus é a mediação, a chave e o espírito da interpretação da lei, da Bíblia. É importante a gente entender que Jesus está combatendo com essas ilustrações essa falsa ética dos fariseus, que eram sim muito zelosos e sinceros. Isso é inegociável e de fato isso é verdadeiro, mas eles não tinham entendimento profundo do significado da lei de Deus. Por isso os fariseus consideravam somente o ato do adultério, o ato do assassinato como pecado, mas não entendiam que aquilo que foi pensado e aquilo que foi assimilado se tornou uma crença e se projetou em comportamento.
Por isso que nós temos uma sequência quádrupla de como funciona o comportamento humano, ou a construção de todo o comportamento humano. Todo comportamento humano, ele começa primeiro com a assimilação daquilo que está sendo dito. Muitas vezes a assimilação daquilo que está sendo dito está sendo colocada de maneira seletiva. Você só ouve aquilo que você quer, aquilo que você não gosta você descarta. Isso é um grande problema. Isso é um problema pior ainda quando nós entramos no texto da Sagrada Escritura. Então, começa com a assimilação. Depois da assimilação, nós produzimos em nós uma crença e uma devoção. Depois da crença e da devoção, isso produz em nós pensamento. E todo pensamento produz comportamento. E a igreja dos dias de hoje é uma igreja que quer moldar comportamento. A mesma igreja alicerçada numa sinceridade falsa, moralista, de uma base de interpretação superficial das escrituras dos fariseus naquele momento histórico. O evangelho não foi feito para moldar comportamento. Pare de tentar ensinar um ímpio como ele deve ser, pois ele está em trevas espirituais. Faça uma autocrítica pessoal e entenda que o evangelho não nasceu para mudar comportamento. O evangelho nasceu para estar entre a assimilação e a produção de devoção e de crença. Você vai ver um gráfico ao lado e você vai observar que nesse processo entre a assimilação do conteúdo, da doutrina, daquilo que foi ensinado, daquilo que você aprendeu em sala de aula, daquilo que você ouviu em pregação, entre essa assimilação e essa produção de uma crença, de uma devoção no nosso coração, existem duas possibilidades. Ou você vai mediar isso pelo evangelho, ou você vai mediar isso por uma coisa que a Bíblia chama de idolatria, ídolos. Olha o que Ezequiel diz. Diz a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus. Lembra? Israel, povo de Deus, igreja, mesma coisa. Convertei-vos. Deus está dizendo, eu não me submeto à maneira de vocês enxergarem a vida. Vocês que têm que se converter a mim. Deus está dizendo, Ezequiel disse, convertei-vos, apartai-vos dos vossos ídolos, dai as costas a todas as vossas abominações, porque qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que moram em Israel, que se alienar de mim, e levantar em seu coração, dentro do seu coração, ídolos, e tiver tal tropeço para a iniquidade, voltarei o rosto contra este homem, e eliminá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. Deus está dizendo, por meio do profeta Ezequiel, para a nação de Israel, para a igreja de Cristo Jesus, parem de tentar torcer o meu evangelho. Parem de tentar produzir uma nação baseada num falso evangelicalismo. Eu não quero e não desejo que vocês tornem o Brasil um misto de misticismo evangélico com um paganismo hipócrita e gnóstico. Parem com isso. Jesus Cristo está dizendo para a gente abandonar humildemente pelo seu Espírito, nos convertermos a Ele, nos apartarmos dos nossos ídolos e no processo de assimilação da doutrina, formarmos crenças, devoção, que gera um pensamento verdadeiramente cristão, que produz um comportamento genuinamente redimido e transformado. É por isso que Jesus dá esses 3 exemplos, e eu vou apenas citar os 3 exemplos. Jesus revela o próprio espírito da lei. Dos versículos 21 a 27, ele diz que ouvistes aquilo que foi dito, não matarás, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Então, ponto 1 aí, dessa reinterpretação, toda mentalidade, aversão e repúdio ao próximo, sem motivo sensato, ofende a Deus. Quando eu digo toda mentalidade, aversão e repúdio ao próximo sem motivo sensato, são os motivos que a própria Escritura diz que são razoáveis para produzir em nós uma coisa que se chama ira santa. Mas enquanto a Escritura não nos legitima para a produção de uma ira santa, que não destrói, mas santifica, nós precisamos entender que não podemos odiar ninguém. A Bíblia não nos dá o direito de odiar ninguém, ou termos aversão a ninguém por pensar diferente da gente. Simples assim. Porque o maior de todos os mandamentos colocados nesse texto, do versículo 21 ao versículo 26, não é o mandamento do façam a justiça por mim, mas reconciliem-se.
Reconciliação é maior do que condenação. Enquanto nós vivemos num país e numa sociedade, o terceiro país do mundo, que tem a maior massa carcerária, enquanto nós vivemos num país onde prender é resultado de uma polícia de segurança pública, nós nunca entendemos o que é o verdadeiro evangelho do reino de Deus, que chama as pessoas não à condenação, mas à reconciliação. Óbvio que eu não estou fazendo apologia nenhuma a crimes hediondos, que sejam soltos nas ruas, que sejam pagos segundo a lei, mas nós não podemos ser arautos de uma justiça que foi reservada somente ao Deus Criador dos céus e da terra. É isso que ele diz no final dos versículos, quando você estiver caminhando para o julgamento, e é isso que nós estamos fazendo agora. Enquanto o tempo passa, nós estamos caminhando na direção do julgamento. Deus diz, entre em acordo com o teu adversário. Entre em acordo com o teu adversário. Não deixe chegar o período do julgamento, porque no julgamento não haverá mais perdão. Ali estará Deus com o seu cetro de justiça, julgando a todos e a todas por meio da sua lei. Então não deixe chegar esse momento do julgamento para você querer se acertar. Acerte-se agora. Viva uma vida baseada em reconciliação, em que a sua boca produz amor, graça e misericórdia, e não hostilidade. Em segundo lugar, ele fala sobre uma espécie de lei, uma lei que fala de imoralidade. Qualquer desvio mental ou comportamental da finalidade da sexualidade para Deus é pecado contra Ele, e isso não justifica outros pecados. Dos versículos 27 ao 32, nós observamos, ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, aquele que olhar com intenção impura no coração, já adulterou com a mulher. E ele continua dizendo, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca, se tua mão direita... Deus não está aqui trazendo a perspectiva de automutilação, de autoflagelo. Deus está dizendo que todo pecado de imoralidade vai mutilar o seu corpo. É isso que Paulo diz no livro de Romanos, quando ele fala que o pecado, ele tem um corpo, e o corpo do pecado nos monstrifica. Nós nos tornamos insensíveis quanto mais pecamos, e nossa personalidade passa a ser regida não mais pelo nosso caráter cristão, mas pelo pecado e o ídolo que habitou na nossa mente, no nosso coração, se relacionando com todas as pessoas baseados nesse monstro que existe dentro de nós e que se expressa em personalidade pecaminosa, que é o corpo do pecado. Então nós não podemos cultivar ídolos no nosso coração, porque se nós cultivarmos ídolos no nosso coração, nós não entenderemos que o que importa para Deus não é que você se mutile, que você decepe sua mão, que você arranque o seu olho, mas que você produza em você um coração puro, ao ponto de entender que Ele não fez o casamento para separação. É isso que ele vai dizer no versículo 31, e aí nós entramos num tema muito delicado, ao qual eu não vou desenvolver muito agora, mas para você entender a ideia aqui de divórcio que Jesus está trabalhando, Deus nunca permitiu na história da Escritura Sagrada o divórcio. Jesus Cristo diz em Mateus capítulo 19 que essa questão do divórcio é tão importante que ele cita Gênesis, dizendo que uma só carne foi feita e aquilo que Deus uniu não separe o homem. Você tem que estudar o texto de Mateus 19, você tem que estudar o texto de Lucas capítulo 16, Romanos capítulo 7, 1 Coríntios capítulo 7. A minha posição é simples, clara e dura, inegociável e extremamente alicerçada na Escritura Sagrada. A minha posição está baseada no texto de Efésios capítulo 5, versículo 25, que diz que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Simples assim. A minha pergunta é, a igreja cometeu adultério? Diariamente? Diariamente cometemos adultério. A igreja e o Cristo é a expressão daquilo que Oséias vivenciou. Então não há nenhum tipo de direito, se Jesus Cristo nunca se divorciou da igreja pelo adultério que ela cometeu, sempre a chamou em graça, em amor, em justiça profética, em profecia, em sermão profético, em declaração profética de volta aos seus braços, porque nós hoje viveríamos essa cultura feliz do divórcio como se isso fosse possível para o ser humano. Se Deus criou o homem e a mulher para si, e o casamento é para unir até que a morte os separe, é para que seja feito dessa maneira. Se Cristo nunca se divorciou da igreja, o homem e a mulher não têm o direito de se divorciar. Agora, você que é divorciado, entenda, santifique a sua aliança, confesse o seu pecado
E entenda que você precisa viver uma vida diferente daqui para frente. Não é possível passar pela cabeça do cristão a palavra divórcio, a palavra imoralidade sexual. Deus diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, o apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, que Deus é vingador de imorais. Deus vinga os imorais. Presta atenção, não defrauda o seu irmão, não defrauda a sua irmã. Entenda que o senso aqui é profundo, que o corpo é o templo e o santuário de Deus. Por que é tão importante para Deus nos abstermos da imoralidade? Porque o templo santo dele não é feito para fornicação. Porque o templo santo dele não é feito para você transar com a sua namorada ou com o seu namorado. Para você pensar coisas horríveis, para você ter acesso à pornografia. Para você se prostituir e provocar outras pessoas a se prostituírem e adulterarem. Em último lugar, mais útil que jurar a Deus é viver humildemente em verdade e arrependimento, versículos 33 a 37. Quando Jesus diz, seja a tua palavra sim, sim, e não, não, e que o disto passar vem do maligno, ele não quer dizer que a gente só deve dizer sim ou não para as coisas. O que ele quer dizer é que a gente precisa viver pela verdade. A gente precisa viver pela verdade. Muitas vezes a gente vai dizer não sei, muitas vezes a gente vai dizer eu tenho que pensar, muitas vezes a gente vai dizer eu preciso orar por causa disso, a não ser que a própria Escritura nos mostre que nós não devamos orar e simplesmente obedecer. Mas a palavra de Deus está nos dizendo sim, sim e não, não, é viver uma vida pela verdade. Não há nada mais oposto à consciência cristã do que a mentira, porque quem é chamado na Escritura de o pai da mentira é Satanás. Então quando nós vivemos uma vida que vive uma vida dissimulada, vive uma vida de mentira, nós estamos emprestando a nossa garganta ao inferno para proclamarmos a profecia infernal de que mais importante é ocultarmos as coisas e vivermos de maneira oculta e mentirosa do que vivermos de maneira verdadeira. Custe o que custar. Maneira verdadeira. Custe o que custar. Arrependimento. Viver de maneira digna do Evangelho nos mostra esse texto de que não está nem perto de ser fácil. Se esse texto não esmagou a você, a mim eu posso dizer que trouxe um profundo sentimento de impotência. Quando eu olho para esse texto, eu me pego sendo acusado e destruído e condenado pela lei em todos os pontos colocados por Jesus Cristo. Por isso, nessa noite, eu quero clamar ao Senhor Jesus Cristo que seja o meu mediador, que seja aquele que pela sua ressurreição construa um novo homem em mim, que construa um novo homem em você, uma nova mulher em você. Como nós resolvemos os nossos conflitos? Somos assassinos, somos irados, somos adultos reprodutores de fake news, tanto no contexto da igreja, quanto no contexto das redes sociais. Como que nós queremos influenciar a educação, a cultura, as artes? Como nós queremos influenciar a saúde? Como nós queremos influenciar a política, a economia? Como nós queremos influenciar as coisas se nós somos pegos pelo Senhor tão em falta? Arrependa-se, igreja de Jesus. Arrependa-se. Para viver a verdadeira mensagem da lei, nós precisamos guardar o espírito da lei, que é o Senhor Jesus Cristo. Não viva mais baseado nas suas próprias réguas morais. Baseie a sua vida naquele que na cruz do Calvário já cumpriu todas as coisas. Quero convidar você a orar agora. Senhor Deus, louvamos e exaltamos somente ao Teu nome, Senhor. O Teu nome é bendito sobre todas as coisas, ó Pai. E nós reconhecemos, ó Pai, que a grande dádiva, ó Pai, dessa mensagem de hoje é entender, ó Deus, que mesmo tão falhos como nós somos, mesmo tão podres, ó Pai, como nós somos, Senhor, assassinos, adúlteros, mentirosos. Deus, a nossa fé não está alicerçada naquilo que nós podemos fazer por Ti, Senhor. A nossa fé está alicerçada num arrependimento genuíno, ó Pai, que pede ao Senhor, que produz em nós, ó Pai, um verdadeiro novo homem. Uma experiência real, ó Pai, de homens e mulheres, ó Deus, que foram redimidos na sua consciência e no seu caráter, e que produzem, ó Pai, em todas as dimensões da existência, ó Pai, ó Deus, uma vida instrumentalizada pelo Seu Evangelho, e não por ídolos do nosso coração, e não por seletividade de doutrinas que nos agradam, e, ó Deus, seletividade, ó Pai, de doutrinas que não nos agradam.
que nós podemos abraçar a integralidade do Evangelho, ó Pai, de maneira que a culpa, ao mesmo tempo que nos esmaga, nós nos escondemos atrás do Cristo, o Filho de Deus, ó Pai, que é o nosso mediador, ó Deus, que está entre Deus e os homens, que está entre o Senhor e os homens, que aplacou toda a ira na cruz do Calvário, bebendo todo o cálice da sua ira, de maneira que hoje nós podemos orar a Ti, Senhor, dizendo: misericórdia. Misericórdia, Pai, da Tua igreja. Tenha misericórdia de cada um de nós, seja propício a nós pecadores, Senhor. Nos traz uma consciência arrependida. Nos traz uma consciência, Senhor, onde o Teu Espírito, ó Pai, seja o guia das nossas vidas e não as nossas vaidades e os ídolos que estão em nosso coração. Produz em nós, ó Pai, um Espírito que Te agrada, que seja testificado pela Sua palavra e pelo Espírito da Sua palavra, que é Jesus Cristo. Nos ajuda, ó Pai, a estabelecer uma mediação da vida a partir do Seu Filho e não a partir do nosso próprio ego. Abençoa, Pai, aqueles que estão ouvindo. Abençoa cada um deles. No nome santo de Jesus Cristo eu oro. No nome santo de Jesus Cristo eu peço. Amém e amém.